A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Deus abençoe muito a tua vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Mais uma semana para a glória de Deus começando. Estamos crendo que Deus fará prodígios, sinais, maravilhas também nesta hora para a glória dele. Estamos felizes com Cristo, porque sem Cristo é definitivamente impossível ser feliz, estar alegre, estar em paz, estar a salvo. Mas com Cristo estamos felizes, alegres, salvos, pois Ele nos traz uma vida abundante, plena, perfeita, regozijante, triunfante, de glória em glória, diz o texto sagrado, de fé em fé. Nós andamos. E portanto, não por vista, não duvidando, não com incredulidade, pois nós cremos nos milagres de Deus. Nós cremos que sobre nós, aleluia, está o Senhor assentado. E em nossas vidas, Ele age, Ele opera, Ele é o Senhor, Ele é o nosso guarda nas nossas entradas e também nas nossas saídas. Por isso estamos plenamente confiantes no Deus que nos fez para a glória dEle. Aleluia. Quero nesta segunda-feira apologética trabalhar um texto que encontra-se no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. O tema de hoje é a vida religiosa e a vida espiritual. Porque a vida religiosa não é uma vida espiritual, a vida espiritual não é uma vida religiosa. Queremos colocar esse contraste para que nós possamos estar trabalhando a verdadeira vida cristã, que é plenamente espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Tiago, capítulo 1, e versículo 26 e 27, diz assim o texto sagrado: Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Aleluia. Quero fazer agora com você uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo, para que Deus possa estar operando, abençoando esta live em nome de Jesus. Senhor, é a Tua palavra e quero que na inspiração do Teu Espírito, me submetendo a Ele agora, o Senhor fale, transforme e cure. E o Senhor transforme os religiosos em homens e mulheres espirituais. E os homens e mulheres espirituais, aleluia, possam estar cada vez mais sendo homens e mulheres espirituais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, toca, explica, dá um entendimento e a compreensão plena da verdade, para que todos nós vejamos claramente o que nós devemos ver. E às vezes temos olhos, mas não vemos. Temos ouvidos, mas não ouvimos. Mas que agora nós vejamos face a face, claramente. E a tua verdade nos liberte, em nome de Jesus. Amém? Vamos ao texto, repetindo o texto. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Aleluia. Muitas pessoas acham que são boas, são bons religiosos, são pessoas perfeitas, pessoas capazes, pessoas imaculadas, irrepreensíveis, pessoas que são suficientemente salvos porque as suas obras, na sua concepção, no exame deles mesmos, no seu próprio juízo, dizem: eu sou um homem perfeito, uma mulher perfeita, estou plenamente apto para herdar o reino de Deus, eu faço tudo que é agradável a Deus, então consequentemente eu estou apto para glorificar o nome do Senhor, apto para ser salvo. Mas o texto está dando uma orientação e passando um filtro para percebermos o que é uma vida religiosa e o que é uma vida
espiritual. A vida religiosa é uma vida mascarada, é uma vida superficial, é uma vida que não glorifica plenamente a Deus. É uma vida que deixa que o homem julgue, que o homem seja o padrão, que o homem seja o nível. Mas a vida espiritual diz que a palavra de Deus é o parâmetro. Diz que a vontade dele é a plenitude da vida cristã. Diz que conhecer ele e ao seu Filho amado é a vida eterna. Diz que fazemos tudo para ele, por amor a ele acima de todas as coisas, nosso próximo por nós mesmos. Isto é uma vida espiritual. Isto é uma vida religiosa verdadeira, pura, imaculada, que glorifica a ele. O texto diz: aquele que pensa que é religioso, mas não guarda a língua, ou seja, usa a sua língua para ofender, caluniar, difamar, não apenas os outros, mas também para se vangloriar de coisas que não convém, de coisas que ele não tem dignidade alguma. Nessa não guardar a língua, ele acaba pecando, ele acaba ofendendo, não apenas o seu próximo, mas também o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Não entristeçais o Espírito Santo, o qual fostes selados. As Escrituras dizem que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E como nós entristecemos ele? Com nossas palavras. Com nossas palavras também nós podemos entristecê-lo. E o irmão Tiago, está dizendo: se você está pensando que é religioso, eu vou te ensinar para enxergar verdadeiramente o teu nível espiritual. Está guardando a tua língua na boca? Está preservando as tuas palavras? Está colocando um vigia na tua boca? Ou apenas tu profere insultos ao teu vizinho, insultos ao teu filho, insultos ao teu pai, insultos ao teu pastor, insultos ao teu empregador, ao teu patrão, insultos até mesmo a tua própria índole, caráter, moral? Você tem colocado na tua língua uma trava? Ou tem proferido palavras mentirosas e ainda diz ser um cristão de verdade? E ainda diz ser que a tua religião é o suficiente para dizer: eu sou santo, eu sou diferente de todos os outros. Eu não sou semelhante a eles. Eles pecam, eles falham, eles merecem o inferno. Eu não. Eu sou religioso. Eu sou guardador de dias. Eu sou guardador de estações. Eu sou guardador de vestes. Eu sou guardador de tantas coisas. Mas não guardo a palavra. Não guardo o princípio e o maior dos mandamentos, que é o amor ao próximo. Isso é uma religião vã. Isso é uma religião falsa. Isso é uma vida religiosa sem espiritualidade alguma. Porque não há percepções, não há entendimentos. A vida religiosa é uma vida sem entendimento, sem compreensão de Deus, sem compreensão das coisas de Deus, sem compreensão da obra do Senhor. Uma vida religiosa é uma vida sem Deus. Ela diz que tem Deus na sua vida, mas por ser uma vida apenas religiosa, superficial, não há Deus em sua vida. Por isso que eles preferem sacrifícios de animais. Por isso que eles preferem sacrifícios humanos. Por isso que eles preferem toda sorte de sacrifícios, mas não é o maior dos sacrifícios que Deus exige. É a nossa obediência. É o nosso negar a nós mesmos, carregar nossa cruz e seguir a Jesus. Este é o maior sacrifício mais aceitável a Deus. Sacrifícios não quisestes, diz o salmista Davi. É melhor obedecer a Deus do que sacrificar, diz o profeta, juiz e sacerdote Samuel. Dois contemporâneos, Samuel e Davi. Eles sabiam do que estavam falando. Eles entendiam, porque eles não viviam, mesmo sendo sacerdote, mesmo oferecendo adoração ao Senhor, eles não viviam religiosamente, eles viviam espiritualmente a religião. Isso porque eles compreendiam quem os chamara, e eles compreendiam o porquê faziam o que faziam para Deus, com entendimento, com compreensão. Aleluia!
Isso os elevava ao nível superior de espiritualidade, muito aquém de todos os outros religiosos. Certa feita, dentre muitos versículos que o Espírito Santo está me citando aqui, vou citar alguns. Certa feita, aleluia, aconteceu isto mesmo. Jesus deixou uma parábola, dizendo que havia um publicano e um fariseu que subiram ao monte a orar, a fim de orar. E o publicano, o pecador, e o publicano, fariseu e publicano. E o fariseu orava de si para si mesmo: graças te dou, Deus, porque não sou como aquele ali que está pecando. Eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, jejuo 2 vezes na semana. Eu sou perfeito, não sou qual este pecador que está aí. Eu sou bom, eu sou santo, eu sou perfeito. Mas o outro pecador, que ele estava apontando e criticando, acusando e condenando, ele dizia: Senhor, eu sou um pecador, sou um miserável, eu sou um desprezível, eu preciso de Ti. Seja propício a mim, pecador, que depende da Tua graça, da Tua misericórdia. Porque as Tuas misericórdias são a causa de nós sermos consumidos. Tem misericórdia de mim, muda minha vida, muda minha história. Ajuda-me, apressa-te em me ajudar. E a palavra de Deus fala que ambos, quando desceram depois das orações de cada um, individualmente ao Senhor, este que batia no peito e dizendo: eu te imploro, Senhor, perdão. Este tinha uma vida espiritual, este agia espiritualmente, não religiosamente, porque ele colocava a responsabilidade da impureza, do pecado, da insignificância nele, mas colocava o poder da graça, da salvação, da cura, da paz, da redenção em Deus. Já o fariseu, já o religioso, ele fazia o inverso. Ele tirava toda a autoridade dos atributos de Deus e colocava em si mesmo, dizendo-se que era o próprio Deus. E ele não teve resposta, porque ele orava de si para si mesmo. Eu não orava para Deus, eu orava para si, dizendo Jesus então que ele era o Deus dele, que ele era o absolvidor dele, o advogado dele, o juiz dele. Mas nós não podemos agir religiosamente, achando que se eu ir os dias de culto na igreja, eu serei salvo porque eu vou os dias de culto na igreja. Dizendo: se eu for dizimista, eu vou ser salvo porque eu dou os dízimos, ou as ofertas alçadas. Se eu for guardar o sábado, eu vou ser salvo porque eu guardo o sábado. Se eu não faltar às campanhas, eu vou ser salvo porque vou nas campanhas. A vida cristã é espiritual, plenamente espiritual. E ela exige uma obediência, exige amor ao Criador, ao seu Deus. Exige renúncia, exige boas obras, exige frutos dignos de arrependimento, exige quebrantamento, exige perdoar o ofensor. Exige perdoar o ofensor, exige perdoar aqueles que nos maltratam, que nos ofendem, que nos perseguem. Esta é uma vida cristã espiritual, porque uma vida religiosa, que se diz cristã, ela não perdoa todos, ela perdoa alguns. E olha lá, ela não ama todos, ela ama alguns. Ela não ora por todos, ela ora por alguns, só por aqueles que Ele quer, não que o Espírito Santo manda orar, ou que pedem oração para Ele. A vida religiosa diz: eu vou nos cultos e Deus vai falar comigo, e Deus vai fazer a parte dele, porque eu estou fazendo a minha parte. Mas aquele que busca em Deus, ele fala: eu vou cultuar hoje, eu vou adorar, porque eu nasci para Deus. Quando chegar no culto, eu vou dar o meu melhor louvor, a minha melhor palavra, a minha melhor adoração, meu quebrantamento, as minhas lágrimas. E o religioso não, entra mudo e sai calado. O religioso não, entra quieto e sai silencioso. O religioso não, fica estático do início ao fim do culto. Fica sentado, querendo só elogio para si mesmo. Mas o que tem a vida cristã espiritual, ele adora do começo ao fim do culto. Ele adora em todo o tempo ao Senhor.
Ou ele adora em todo o tempo. Ele adora o Senhor, porque o motivo dele de viver é Cristo. Não é a glória, não é o dinheiro, não é a fama, não é os prazeres, as paixões. É Cristo. É Cristo o motivo dele viver. É Cristo o motivo dele existir. É Cristo o motivo dele respirar. É Cristo o motivo dele continuar até o fim. É Cristo. Mas o motivo do religioso é ter aplausos. O motivo do religioso é dizer, eu sou tantos anos de determinada denominação. O motivo do religioso é ser reconhecido como um grande na terra, como um perfeito entre os homens imperfeitos. O religioso, ele busca glória para si mesmo, mas o cristão, homem espiritual, ele se humilha, ele se despreza, ele se desprende como os 24 anciões que lançam suas coroas aos pés do Senhor, ou como o rei Davi que quando trazia a arca, tirou as suas roupas reais, monárquicas, e começou a saltar e cantar e louvar a Deus espontaneamente, livremente. Porque o homem espiritual, ele se desprende da religiosidade. Show, mera, massakandalasai. Ele vai se desprendendo dos julgos da religião. Ele vai se desprendendo dos julgos, do julgamento alheio. O religioso diz, eu vou me comportar para que todo mundo veja que eu sou bem comportado. Eu tenho ordem e decência. Eu vou me comportar porque um cristão de verdade, ele é bem quieto, silencioso. Não. Mas o pecador, mas aquele que é espiritual, ele vai dar glória a Deus, ele vai saltar, ele vai falar em línguas, falar em mistérios com Deus, ele vai bater palmas, ele vai sorrir, ele vai chorar, ele vai abraçar o seu irmão, ele vai orar por seu irmão também ser cheio do Espírito Santo. Este é o verdadeiro homem espiritual. O homem espiritual nem abraça um outro homem, nem mal aperta sua mão. Mas o homem espiritual aperta, abraça, beija, canta, salta, sorri e diz, oh meu irmão, como é bom ter você aqui neste culto, como é bom ter a tua presença mais uma vez entre nós, conosco, aleluia. E este é o contraste pleno de um religioso e de um homem espiritual. Os dois não são iguais, eles não têm nada em comum, os dois são completamente opostos, antagônicos. O religioso não é espiritual, o espiritual não é religioso. Aleluia. Olha que continuidade maravilhosa nos versículos. Dizendo, capítulo 1, versículo 27 de Tiago. Para Deus, que é o juiz, que é o parâmetro, ele diz, a religião pura e verdadeira é esta, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com coisas más deste mundo. Quero debruçar-me agora, neste momento, sobre esses versículos. Ajudar os órfãos e as viúvas. O religioso só ajuda os seus parentes, os seus amigos, só ajuda os mais próximos, só ajuda alguns, e quando ajuda. Mas o verdadeiro homem espiritual, ele ajuda o necessitado, o carente, o abandonado, o desamparado, o aflito, o desesperado, o preocupado, o depressivo, o suicida, o homicida. Ele ajuda, ele se preocupa com cada alma, ele se preocupa com cada ser, ele se preocupa com cada família. Ele ora, intercede, ele clama, ele aconselha, ele evangeliza. Ele está preocupado, ele quer ver eles curados, libertos, sarados, transformados. Este é o verdadeiro homem espiritual. Está dizendo o texto aqui, ajuda os órfãos e as viúvas nas aflições. Mas tem um segundo requisito. Ele procura não se manchar, não se contaminar com as coisas deste mundo. Olha, esse que é um homem
perfeito, o homem espiritual, o homem que teme a Deus e vive retamente, como Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Aleluia! Ele não se mancha, ele não deixa suas vestes ficarem imundas, ele guarda a obediência, a santidade, o temor a Deus, e guarda a sua vida para não pecar contra Deus. Este é o homem espiritual. O homem religioso não se importa com isso. O homem religioso acha que nunca peca. O homem religioso acha que o pecado está invulnerável ao pecado. Ele acha que está invulnerável ao pecado. O homem espiritual não, sabe que peca, sabe que erra, sabe que pode pecar, então ele tenta se esforçar ao máximo na obediência, na submissão a Deus, para que ele viva uma vida santa, que exalte o nome do Senhor. Nesta noite, então, quero agradecer a presença de cada um dos irmãos. Quero dizer que Deus quer que você tenha um comprometimento maior com Ele. Ele não quer que você apenas vá nos cultos, oferte, dizime, jejue. Ele quer algo além. Ele quer quebrantamento, adoração, submissão, obediência. Obediência. Mais do que profecia. O apóstolo Paulo disse: mesmo se eu fosse a língua dos anjos e dos homens, pregasse o evangelho e fosse queimado vivo, desse todos os meus bens para os pobres, se eu não tiver amor, eu nada serei. Deus quer um comprometimento, que tu avances na fé, que tu avances na tua vida espiritual. Ele não quer que você viva uma vida religiosa, uma vida de campanha em campanha, uma vida de domingo em domingo na igreja, uma vida de monte. Ele quer um comprometimento. Ele não quer apenas obras. Ele quer que tu volte ao primeiro amor, que esteja ali, focado em Cristo, focado na palavra, focado na direção dele, inspirado pelo Espírito Santo. Você não pode seguir a orientação do teu coração, tem que seguir a orientação e direção do Espírito Santo. É Ele que te guia toda a verdade, não é você, não é mais ninguém na face da terra, é o Espírito Santo. Óbvio que o Espírito Santo usa homens, usa mulheres, usa crianças, usa velhos, usa a palavra, usa testemunhos, mas você não pode guiar a si mesmo. Você não pode. Jesus disse: acaso pode o homem acrescentar um dia da sua vida, ou um côvado da nossa altura, ou tornar seus cabelos pretos e brancos? Não. O homem é limitado. O homem é extremamente limitado. Por isso que nós temos que confiar em tudo que nós façamos, como diz em Tiago também. Nós não podemos falar assim: amanhã eu vou fazer isso, mês que vem eu vou fazer isso, tantos planejamentos. Não. Se o Senhor quiser, se o Senhor me permitir, se o Senhor me dar a chance, a oportunidade de estar vivo até lá, eu farei em nome dele, segundo a vontade dele, para a glória dele. Assim que pensa o homem espiritual. Não que ele determina o futuro dele, mas que Deus determinou o futuro para ele. É esta inversão. O homem espiritual olha para ele, mas o homem religioso olha para ele, mas o homem espiritual olha para Cristo. O homem espiritual louva a si mesmo, mas o homem espiritual louva somente a Cristo. O homem espiritual acha que a vida eterna é ele que conseguiu conquistar sozinho, mas o homem espiritual vê: eu nunca conseguiria ser salvo sem a tua presença, sem a tua obra, Senhor Jesus. E por isso ele diz: por tua graça, eu sou salvo. É por tua graça que eu vivo. É por tua graça que meu nome está escrito no teu livro. É por tua graça que eu fui curado e libertado. É por ti. Então para ti eu viverei. Assim que a distinção plena e perfeita, distinguindo entre o homem religioso e o homem espiritual. Existem homens religiosos e existem homens espirituais, mas que você seja um homem espiritual, ou uma mulher espiritual, um jovem, um velho espiritual, vivendo o evangelho verdadeiro, que é o poder de Deus. Quero encerrar esta live fazendo uma oração com você. Ore comigo.
em nome do Senhor Jesus Cristo, para que Deus transforme a tua vida religiosa numa vida espiritual, de uma vida superficial para uma vida profundamente transformada por Deus. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, a tua palavra foi pregada, o Senhor nos inspirou. E lhe peço também que o meu irmão e minha irmã desfrute de uma vida profundamente espiritual em tua presença, exaltando a ti, bendizendo a ti, engrandecendo o teu nome, em nome de Jesus. E que todos te louvem, todos te exaltem, em nome de Jesus. Meus irmãos, quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado pelo privilégio e o prestígio que os senhores me dão. Obrigado. Deus abençoe muito a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Vocês são preciosos para Deus e para mim. Até a próxima live, se assim o Senhor permitir. E que se vocês foram abençoados, sim, estão sentindo-se abençoados com esta palavra, com esta pregação, com esta apologética, com esta defesa da fé, senhores, fiquem à vontade de compartilhar, curtir e dar o seu testemunho. Amém? De que foi edificante para você. Assim nós encerramos para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo. E fica na fé. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E que Ele venha e te pegue com fé. Venha e consiga te salvar. Venha e você esteja esperando, aguardando por Ele. Porque Ele vem como ladrão. Mas esteja preparado para que esse dia não te pegue desprevenido, de surpresa. Em nome de Jesus, a paz de Cristo. Amém.